E a ênfase de João Batista era em outro batismo que ele traria. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, é claro, nós fomos ensinados que essa manifestação do Espírito Santo entre os seres humanos, só começou a acontecer do dia de Pentecoste para frente. Mas, na realidade, é o dispensacionalismo pentecostal que deu mais ênfase nisso do que qualquer outra forma de acentuação anterior. Os apóstolos, a gente lê em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, e eles receberam aquele batismo visível, exterior, eles pousaram sobre eles línguas como de fogo. Ouviu-se aquele vento, que é outro símbolo do Espírito, do sopro, desse Espírito que Jesus disse que sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai, ele é livre, sempre foi e será. E eu recomendo a leitura do meu livro, O Espírito Santo Deus que vive em nós, para você entrar em variadas nuances desse trabalho do Espírito Santo na vida, na percepção daquilo que nós humanos encontramos nas Escrituras e na observação da experiência da existência. No entanto, conquanto os apóstolos tenham se referido àquele evento, e aquele evento que foi um advento, na realidade, do Espírito Santo em Atos 2, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, conforme você lê em Atos, eles mesmos narram algumas outras situações meio advênticas, semelhante àquela de Atos 2. Por exemplo, em Atos 4, quando eles foram proibidos de pregar e disseram que não se submeteriam a ninguém, a nenhuma autoridade religiosa, romana, nem do céu, nem do inferno, nem de lugar nenhum. Eles tinham um mandamento para pregar o evangelho e pregariam. E aí oraram a Deus dizendo obrigado e agradeceram o privilégio de sofrer, de padecer pelo nome de Jesus. Leia lá em Atos 4. E o texto diz: e quando eles estavam orando, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Tremeu do chão para cima, aquele tremor. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, cheios, como tinham ficado no início. Aí você viaja um pouco mais e chega, por exemplo, nos episódios de Atos 8, em Samaria, que chega a ser chamado por alguns de o Pentecoste samaritano, quando o Espírito Santo se derramou de maneira explícita, com profecias, com sinais visíveis sobre os samaritanos, que eram objeto do preconceito absoluto dos religiosos judeus. Aí você vai um pouco mais em Atos, chega no capítulo 10, lá na casa de Cornélio, na Cesareia Marítima, aquele centurião romano. E o que é que acontece lá? A mesma coisa. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo veio e interrompeu a pregação de Pedro. E Cornélio e todos os que estavam na casa dele começaram a ficar possuídos de uma alegria. O Espírito, o texto de Atos 10 diz, caiu. É a expressão caiu, como um teto que desaba, que caiu. Bah! Foi muito forte. Lá em Jerusalém, Atos 2, foi o vento e o fogo. Atos 4, um terremoto. Atos 8, em Samaria,
foram línguas e profecias. E eles ficaram tomados de alegria. E aqui na casa de Cornélio é um teto espiritual que desaba. Caiu sobre eles o Espírito Santo, enquanto Pedro falava. E eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. E Pedro olhou para os presbíteros que tinham vindo com ele lá de Jope, da igreja que se reunia naquela área ali do Mediterrâneo, e que é uma caminhada bem razoável para quem vai a pé pela praia, pela costa de Jope até Cesareia Marítima, e fora o caminho que Pedro fizera com os presbíteros. Ele olhou para os presbíteros e para os anciãos daquela comunidade, provavelmente onde Dorcas também servia, que foi aquela mulher que Pedro veio a ressuscitar e a devolver à comunidade viva. Pedro olhou para eles e falou: e agora? Os caras aqui, os romanos, o centurião, que serve aqui nesse lugar pagão, a essa corte miserável de romanos torpes, com alguns dos lugares de bacanal mais extravagantes do império. Herodes fez aquele lugar em homenagem a César, por isso é Cesareia Marítima, e ali ficavam as autoridades romanas, os governadores, os procônsules, os Herodes quando passavam, todas as grandes autoridades do mundo inteiro ficavam naquele lugar que é maravilhoso. Até o dia de hoje, é o lugar onde estão provavelmente as maiores e mais bem situadas e mais caras mansões do Estado de Israel. Estão lá até hoje, porque o lugar é maravilhoso. É um lugar para quem tem posses. E embaixo daquela estrutura toda rolava uma situação indescritível de promiscuidade, também celas e prisões, onde Paulo ficou preso 2 anos. E era também por onde entravam todas as pessoas que serviam os bacanais, as mulheres que se ofereciam e que eram servas daquelas prostituições de realeza. É ali naquele lugar, e o cara era uma das figuras mais importantes, talvez fosse o oficial mais importante da localização, e era temente a Deus, e teve uma visão no meio daquela confusão de que ele deveria chamar a um homem chamado Pedro, que lhe falaria todas as palavras dessa vida. E aí o Espírito Santo falou com Pedro lá em Jope, à distância. Preparou Pedro para não ter nojo de gentios. Foi quando Pedro teve aquela visão do lençol que descia do céu, com todos os animais proibidos pela lei de Moisés. Animais que Moisés tinha dito na sua lei que os israelitas não deveriam comer, que o povo de Israel não deveria comer. Passou a fazer parte de uma dieta de repúdio. Isso aqui é coisa de pagão, comer isso não. Pois bem, dentro do lençol que apareceu na visão de Pedro, o que ele enxergava eram quadrúpedes, répteis e toda sorte de animais proibidos na lei, com uma ordem divina dizendo: Pedro, mata e come. Mata e come. E Pedro dizia: não, pela minha boca santa nunca entrou esse tipo de alimento contaminado. Eu não como camelo, eu não como cavalo, eu não como porco, eu não como répteis, eu não como nada disso. Tudo que está proibido. Havia, inclusive, daquela região 4 tipos de gafanhoto. 2 deles os israelitas poderiam comer, como João Batista fazia. Outros 2 eram considerados impuros e não poderiam ser comidos. Ou seja,
A dieta kosher proibia quase o resto de tudo que a gente come na vida. E Pedro era um judeu e disse: Eu não vou comer. E 3 vezes ele objetou, dizendo: Mas era o Senhor que insistia: Não consideres comum nem imundo aquilo e aqueles a quem Deus purificou. Deus aceitou, Pedro. Quem és tu para rejeitar? Em nome do que tu rejeitas? Aquilo a que Deus santificou, não consideres nem comum, e nem imundo, nem coisas, nem pessoas, nem lugares, nem ninguém, nem nada. Deus acolheu, fica quieto. Entra no teu lugar, entende a tua posição. Tu não és chancelador nem validador de nada. Tu és só cumpridor do meu desejo, da minha vontade explicitada. E Pedro, então, na casa de Cornélio, olhou para os presbíteros, esperando a anuência, porque ele mesmo tinha essa pusilanimidade, essa tendência, conquanto ele fosse capaz de atitudes abruptas, ele era também, semelhantemente, capaz de algumas vacilações, oscilações ou busca de aprovação, de validação, como a gente encontra em diversas ocasiões. Não é o assunto do dia aqui agora, mas ele busca a validação. E com uma questão: como é que a gente vai poder agora não batizar a esses, não batizar com água a esses a quem o Senhor derramou e chancelou e concedeu o Espírito Santo da promessa, como ele fez conosco no dia de Pentecoste? É a mesma coisa que aconteceu com a gente, está acontecendo aqui com eles, no meio do ambiente romano, como se fosse da própria corte de César, nos bacanais de Roma, com aqueles mandatários abusivos. Aqui nesse ambiente, o Espírito Santo não deu a mínima para o lugar, nem para o ambiente, nem para os moradores, nem para o que se faz aqui, nem pelas realidades que aqui são rotineiramente perversas e pervertidas, não deu a mínima. E se derramou sobre Cornélio e a sua casa. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos negar a água? Do batismo? Àqueles a quem o Espírito Santo não se negou? E Pedro só lembrava do lençol com aqueles animais imundos, que na perspectiva dos judeus, agora ele encontrava na pessoa dos gentios, dos pagãos, dos não-judeus, como Cornélio, romano, com toda a sua casa, e com todos os escravos que ali estavam, que tinham ouvido e crido. E você vê essas ocorrências. Todavia, como eu disse, o dispensacionalismo pentecostal, de onde eles tiraram o próprio nome, porque nunca antes, nesses 2000 anos praticamente de história, nenhum grupo tinha vestido essa vestimenta do pentecostalismo. Nunca. Foi agora, no início do século XX, já bem no iniciozinho, nos primeiros anos do século XX, que surgiu oficialmente a sistematização da pneumatologia pentecostal, ou seja, da doutrina do Espírito Santo, do pneuma. Pneumatologia é essa suposta teologia do Espírito Santo, e que ganhou as configurações pentecostais. E o pentecostalismo em si trabalha com categorias dispensacionalistas. Preste atenção. Tem muita gente que estava me criticando aqui até chegar esse momento, sem saber de nada, sem saber o que eu sei, nem aonde eu ia chegar, nem aonde eu posso chegar, mas não terei tempo para chegar, nem nada disso.
Por quê? Porque foram doutrinados com doutrinas dispensacionalistas pentecostais. Para os pentecostais, tudo tem a ver com dispensações. Então, enquanto uma dispensação não fechasse, outra coisa não começava. Então, para a doutrina pentecostal, o Espírito Santo sempre existiu, sempre foi o Espírito Santo. Mas ele não trabalhava de maneira especial no coração de ninguém antes do dia de Pentecostes, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. As alusões ao Espírito Santo no Velho Testamento, ao Espírito de Deus, a maioria delas são quase todas de veio sobre ele o Espírito, então o Espírito de Deus o tomou, então possuído pelo Espírito correu, e correu muitos dias até chegar numa gruta, como foi o caso de Elias, ou Sansão, tomado pelo Espírito, destruiu os filisteus, ou enfim, você começa a ver as internalizações das narrativas do Espírito Santo já em Davi, que era uma pessoa muito mais profunda, já fazia parte de uma geração menos tosca, menos sansônica, menos Jefité no seu modo de ser, menos primitiva, conquanto ele próprio fosse um homem da sua própria geração e praticasse coisas que a gente considera impensáveis hoje em dia, mas ele já era um ser evoluído perto dos que o tinham precedido. Ele era um homem de música, de instrumentos, de poesia, de rima, de prosa, de sensibilidade, de orações poéticas, de introjeção, de viagem para dentro de si mesmo. Ele conclui sobre algumas pecaminosidades que do lado de fora nenhum antecessor dele discerniria. Mas ele, para ele próprio, diz: não, isso é pecado contra o Senhor. Embora, quando houve aquele apelo horrível da luxúria da carne em relação à beleza de Batseba, mulher de Urias, ele não tenha se controlado, ou tenha se permitido descontrolar-se e mandou buscar a mulher e a possuiu, teve um caso com ela, acabou do jeito horroroso como acabou, com a morte do marido, e ela acabou indo para a corte e se tornou posteriormente a mãe de Salomão, sucessor de Davi. Mas foi um episódio triste, do qual ele acordou quando o profeta Natã trouxe a palavra de Deus a ele, ele despertou e disse: eu pequei contra o Senhor. E escreve o Salmo 51, onde ele alude sobre o Espírito Santo, dizendo: não me retires o teu Santo Espírito. Não me retires. Ele se sentia diferentemente da maioria das pessoas e se sabia um ser habitado por Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, dissera já o profeta Samuel, e ele próprio vivia essa internalização pessoal, muito pré-pentecostal, como aconteceu com grande parte ou todos os profetas cujos nomes aparecem aqui no Velho Testamento e que foram objeto de profecia do Espírito Santo. E o Espírito veio, e o Espírito me mostrou, e o Espírito me levou, e o Espírito me arrebatou, e o Espírito me conduziu, e o Espírito Santo me falou. O Velho Testamento está cheio da relação de pessoas com o Espírito Santo. E não se diz o Espírito falou do lado de fora, porque o Espírito não podia habitar ninguém. Ninguém tem esse poder de determinar, de criar uma dispensação tão fixa,
tão fixa que Deus fique proibido de ser Deus, porque nós não concluímos uma doutrina dispensacionalista que diga Deus só pode agir desse modo, desse ponto histórico para frente. Como foi o que vocês todos aprenderam nos seus lugares, inclusive a Igreja Católica ensina assim, a Igreja Protestante, desde os seus primórdios, e tudo que se derivou da Igreja Protestante até o ápice pentecostal, que tomou o nome de pentecostal por causa da ênfase no dia de Pentecoste. E aí é que começa isso baseado em algumas afirmações de Jesus. Como, por exemplo, a gente lê o apóstolo João dizendo, em João, no capítulo 7, você chega aí no último dia, no grande dia da festa, no verso 37 começa, mas é no verso 38, eu creio, se a minha memória não me trai, em que está dito que Jesus tinha falado aquilo sobre as águas vivas que haveriam de fluir do coração de todo aquele que nele cresce, o Espírito Santo. Ele disse, para que se cumpra as Escrituras, vai fluir do coração de cada um desses que creem em mim, conforme o profeta Ezequiel tinha dito no capítulo 47, verso 1, Jesus existencializou o templo de Ezequiel, existencializou como um templo que não iria ser erguido fora, com pedras, com edificações humanas. Jesus existencializou aquele templo, porque quando você faz as contas, eu já me dei o trabalho de fazer todas as contas de metragem, você vê que ele cresce para dentro. Ele é, desde o início, um templo que crescia de maneira, arquitetonicamente falando, impossível da gente construir só com uma arquitetura quântica. É que seria possível construir para dentro. E Jesus vai em cima na mosca. Diz a Escritura de Ezequiel 47, daquele templo que cresce para dentro. E se você escrever aí no meu portal caifab.net, lá na lupinha, o templo que cresce para dentro, você vai encontrar uma quantidade de ensinos meus a respeito disso. Então Jesus disse, conforme Ezequiel 47, sobre aquele templo que cresce para dentro e de cujo altar fluiriam águas vivas. Eu sou o cumprimento disso. E João acrescenta no Evangelho, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito ainda não tinha sido dado como um derramamento sobre toda a carne, dado na sua manifestação universal, dado usando uma outra palavra sinônima de universal, que é católico, no sentido de que cobriria todas as coisas, cobriria toda a carne, como viria dizer o profeta Ezequiel, o profeta Joel, no capítulo 2, do verso 28, quando ele diz, eis que naqueles dias o Espírito será derramado sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, os servos e as servas profetizarão. Vai ser um derrame do Espírito Santo que não leva em consideração sexo, nem etnia, nem condição social, nem religiosa, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, conclui Deus falando através do profeta Joel, até sobre os crentes. Eu derramarei do meu espírito naquele dia. Era algo que falava mesmo de um derramamento do espírito sobre toda a carne indiscriminadamente.
preparando o mundo inteiro para aquilo que João Batista podia fazer só localmente, exteriormente e temporariamente. O Espírito Santo é o Batista eterno, é o preparador eterno, é o Paráclito, como Jesus chamou, é aquele que anda ao lado, é o Consolador presente e que nunca esteve ausente, sempre esteve presente. No passado, na vida dos que tinham mais percepção, a gente vê essa manifestação introjetada do Espírito, como eu já citei aqui, Davi, textos de Isaías e de outros profetas, e a própria relação dos profetas com o Espírito de Deus, que era uma relação de absoluta entrega e fundição da mente a Deus. Mas haveria um tempo, que seria depois do que João conseguia divisar, João Batista, e chegaria o tempo em que se universalizaria de um modo incomparável. E foi exatamente essa profecia de Joel, no capítulo 2, verso 28, que você vê Pedro citando no Pentecoste, quando corre aquela multidão de mais de 17 etnias na face da terra, gente de todos os lugares do mundo conhecido, do Império Romano e para além do Império Romano, que estavam em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecoste, gente de todos os lugares que ouviram primeiro o som do vento, depois ouviram o alarido daquela multidão de vozes e de línguas simultâneas, e eclodindo, e eram línguas dessas nações. Eles ouviam aqueles galileus incultos e ignorantes, não letrados, falando as grandezas de Deus nas suas línguas maternas, nas línguas maternas dos que estavam ouvindo. 17 nações diferentes ouvindo nos seus representantes uma Babel ao contrário. Ao invés das línguas afastarem os homens agora estavam sendo chamados por Deus, os humanos, para uma unidade universal em torno de Jesus, do Cristo, do Espírito Santo, dessa fraternidade habitada por Deus, aonde a gente vira corpo de Cristo e aonde não há acepção de pessoas e de nenhuma natureza e nenhum preconceito pode subsistir, aonde a presença do Espírito Santo é genuína, verdadeira, ardente e queimante. Esse foi o choque dos que estavam em volta, como nós os ouvimos falar as grandezas de Deus nos dialetos, nas línguas mais particulares da nossa cultura étnica original, da nossa cultura autóctone. Como é que eles se tornaram esses seres de comunicação universal? Esse foi o primeiro choque, Atos 2. Mas você vê posteriormente a Atos, os textos que eu já falei, mas voltando aqui para o Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 38, 39, quando diz até aquele ponto o Espírito não tinha sido dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, assunto aos céus, não tinha ressuscitado e sido colocado acima de todo principado, potestade e poder, ou de qualquer nome, ou civilização, ou existência a qual se possa fazer referência, e o que veio acontecer sobre toda a carne, cumprindo Joel 2,28, no dia de Pentecostes,
Então, aquele dia é um dia historicamente marcante, como eu disse ontem. Assim como a crucificação manifestava no espaço-tempo na história, eu disse ontem, para quem prestou atenção, a cruz imolada antes da existência do universo, antes da fundação do mundo, a cruz era o cordeiro, o sacrifício. Nós já fomos criados sob o signo da graça e do perdão. Todos, todas as criaturas. Então, antes de haver crucificação, os apóstolos dizem que houve cruz antes da fundação do mundo. Assim também, antes de haver o Pentecoste de Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles a quem Deus quis, quando quis, onde quis, porque o Espírito sopra onde quer e Deus foi, é e sempre será livre. E nenhuma doutrina humana vai determinar até onde Deus pode ir e aonde Deus para de ir. Agora, isso é um choque para os pentecostais, essa liberdade de Deus. João mesmo, no evangelho dele, eu estou falando agora de João o evangelista, no evangelho dele, não só diz isso no capítulo 7, mas a gente lê no capítulo 14, por exemplo, é um texto em que Jesus diz: pois eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. E aí ele falou, e o Pai enviará o Espírito Santo, que vem da minha parte, e que vos ensinará o meu ensino, e que vai lembrar a vocês todas as coisas que eu tenho ensinado, e vai avivar e renovar e expandir e dilatar, de acordo com a compreensão que vocês venham a desenvolver, com o espaçamento, com o alargamento de vocês. Isso não vai parar de crescer jamais. Porque eu vos darei, e ele virá, ele habita convosco, e estará em vós. Hoje ele já habita com todo mundo. Ele está aqui. Mas chegará o dia em que vocês serão morada, residência, marcados e selados. Serão habitação do Espírito, assim como tem pessoas que são possessas por demônios contra a sua vontade, embora haja aqueles que invoquem tais coisas. Sempre foi possível que pessoas ficassem também invocando o Espírito de Deus, serem habitadas pelo Espírito Santo, porque é uma relação de Deus com o indivíduo, sempre foi e sempre será. Mas do ponto de vista do marco histórico, o Pentecoste é essa manifestação histórica visível daquilo que sempre foi uma manifestação invisível e livre de Deus, porque o Espírito sopra onde quer. Mas no dia de Pentecostes, isso se tornou história, isso se visibilizou, isso ganhou uma marca. Mas não é o sarrafo de Deus, dizendo Deus só pula até aqui, ou só começou a pular daqui para frente, só começou a haver Espírito Santo disponível para o ser humano, assim, nesses moldes e nesses modelos. Pois foi esse tipo de modelamento, de engessamento, de formatação, de configuração, de delineamento que estabeleceram na doutrina pentecostalista do Espírito Santo, com algumas pioras,